Seca Calma. Os drones mais eficientes que estão em operação pelas Forças Armadas do Irã. Os drones ganharam um lugar importante hoje nas assembleias militares de vários países do mundo, contando com a capacidade de operar de dia e também à noite em áreas remotas contra alvos em movimento e em todas as condições climáticas. A possibilidade de voos guiados remotamente ou totalmente automatizados obteve ganhos políticos e militares significativos nos conflitos militares dos últimos anos. Devido à necessidade de instalações e bases grandes e fixas, à facilidade de manutenção, à facilidade de uso, à falta de desperdício humano, à possibilidade de usar tecnologia avançada e com baixo custo operacional e outras vantagens, atraiu a atenção de clientes civis e militares e, consequentemente, de empresas manufatureiras, e hoje a quantidade de investimento dos países ao redor do mundo é de vários bilhões de dólares. Um estudo da evolução da indústria de drones do Irã mostra que o desenvolvimento dos primeiros drones descartáveis em 1986 aceleraram o crescimento da indústria nacional nos últimos anos, à medida que o monopólio tecnológico exclusivo dos Estados Unidos vai diminuindo. Os principais componentes de um drone incluem o corpo, o motor e a carga, além de ter as condições aerodinâmicas apropriadas. O corpo de um drone deve ser projetado para acomodar sistemas de comunicação, armas, cargas e todos os acessórios relacionados à sua missão. Alguns drones exigem um tipo especial de mecanismo, que são equipamentos e suprimentos adicionais enviados com a ave para realizar missões específicas, seja para drones de reconhecimento, seja para drones de ataque. Ao longo dos anos, e apesar das sanções dos Estados Unidos, o Irã vem mostrando as suas capacidades de construção de aeronaves não tripuladas. Essa análise é baseada nas especificações e na data disponível. Na verdade, todos os drones mencionados aqui são extremamente letais e podem causar sérios problemas para quaisquer exército. Esta lista não inclui drones que ainda estão em desenvolvimento ou que ainda não foram implantados operacionalmente. Drone God Saeg. O Saeg possui asas delta de montagem baixa e uma fuselagem em forma de bala. Ele tem um leme de asa recuado e nenhum trem de pouso. As superfícies de controle estão localizadas nos estabilizadores horizontais. O Saeg é construído inteiramente de materiais compostos. O drone é lançado através de um pequeno foguete de um trilho curto de metal, chamado de lançamento jato. Ele é recuperado por paraquedas sobre a terra ou sobre a água, ou derrapando de bruços sobre um terreno plano. Ele vem em duas versões, o Saeg 1 e o Saeg 2. A primeira versão do Saeg possui apenas sistema de orientação por comando via rádio, e a sua segunda versão possui orientação por GPS. Ambas as versões são lançadas através de um reforço e são recuperadas por paraquedas. Características gerais do God Saeg. Comprimento, 2,81 metros. Envergadura, 2,6 metros. Altura, 0,7 metros. Peso máximo de decolagem, 60 kg. O drone possui um motor de pistão de 2 cilindros. Velocidade máxima, 250 km por hora em voo nivelado. Alcance de combate, 50 km. Duração média de voo, 45 minutos. Teto de serviço, 3.355 metros. O drone ESA, AMAZ. O AMAZ é um veículo aéreo não tripulado tático e de reconhecimento iraniano com alta resistência de voo. É um drone de motor único, de lança dupla.
O drone possui um radome bulboso para frente, isso foi posteriormente reduzido em tamanho à medida que o drone foi desenvolvido. O drone AMAZ pode transportar até 185 kg de combustível, equipamento e carga útil, e tem uma resistência de até 11 horas de voo, dependendo da configuração. É lançado por decolagem de pista ou jato, e é recuperado por aterrissagem da pista ou, em emergências, por paraquedas. O AMAZ pode seguir pontos de referência pré-determinados para controlar seu voo. Características gerais do drone AMAZ: comprimento, 5,05 metros. Largura, 9 metros. Altura, 1,9 metros. Peso vazio, 230 kg. Peso bruto, 415 kg. Velocidade máxima, 194 km por hora. Velocidade de cruzeiro, 165 km por hora. Velocidade de travagem, 110 km por hora. Alcance de combate, 200 km. Resistência de voo, até 11 horas, dependendo da carga útil. Teto de serviço, 4.600 metros. Taxa de subida, 4 metros por segundo. O drone ESA, Ababil. É um veículo aéreo não tripulado tático iraniano monomotor. Vem em duas linhas principais, o Ababil 2 e o Ababil 3, dos quais o primeiro possui várias variantes. É considerado um drone de longo alcance e baixa tecnologia, mas muito eficiente. O drone Ababil tem uma fuselagem cilíndrica, uma barbatana vertical recuada e um motor de empurrador. É alimentado por uma hélice de empurrador simples de duas pás com uma asa montada na traseira e um canard dianteiro, para obter boas características de stall, estabilidade e manobrabilidade. Todas as variantes têm um alcance superior a 100 km e todas as variantes têm construção totalmente metálica. Características gerais do drone Ababil: capacidade, 40 kg de carga útil. Comprimento, 2,88 metros. Envergadura, 3,25 metros. Altura, 0,91 metros. Peso vazio, 30 kg. Peso máximo de decolagem, 83 kg. Capacidade de combustível, 16 litros. O drone possui um motor de pistão de 2 cilindros. Velocidade máxima, 370 km em voo nivelado. Velocidade de cruzeiro, 305 km por hora. Alcance de combate, 120 km. Resistência de voo, 2 horas. Teto de serviço, 3.000 metros. O drone ESA, Kahar. Como um drone-alvo, o Kahar é usado para treinar equipes de defesa aérea, simulando um alvo aéreo. O drone é visto regularmente em exercícios de defesa aérea iranianos e acredita-se que seja simplesmente o substituto dos antigos drones-alvo fabricados nos Estados Unidos. O Kahar tem uma pequena asa delta cortada, montada embaixo de uma fuselagem cilíndrica e de nariz cego. Ele possui uma entrada de ar dorsal para um motor e duas aletas traseiras em forma de ponta de flecha montadas no alto da fuselagem. Características gerais do drone Kahar: capacidade, 227 kg de carga útil. Comprimento, 4 metros. Envergadura, 2,5 metros. Peso máximo de decolagem, 700 kg. O drone possui um motor turbojato. Velocidade máxima, 900 km. Alcance, 1.000 km. Alcance de combate, 500 km. O drone Quds Moager é um monomotor tático iraniano não tripulado. É usada principalmente para reconhecimento e está entre os drones iranianos mais maduros e conhecidos em todo o mundo. Foi desenvolvido na década de 1990 com aviônicos e alcance aprimorados e permanece em serviço atualmente.
O Moager tem uma fuselagem em forma de bala, asas montadas no meio, barras de caudas duplas, lemes duplos, patins de barriga e cauda horizontal. Os patins da barriga não são retráteis, mas podem ser compactados na aterrissagem para reduzir o choque. Sua estrutura é composta substancialmente por materiais compósitos. Características gerais do drone Codes Moager. Capacidade: 15 kg de carga útil. Comprimento: 2,91 metros. Envergadura: 3,8 metros. Peso vazio: 70 kg. Peso máximo de decolagem: 85 kg. O drone possui um motor de pistão de 2 cilindros. Velocidade máxima: 200 km por hora. Alcance: 50 km. Resistência de voo: 2 horas. Teto de serviço: 3.350 metros. O drone Shahed 129. O Shahed 129 é capaz de realizar missões de combate e reconhecimento e tem uma duração média de voo de 24 horas. É semelhante em tamanho, forma e papel ao drone dos Estados Unidos, Mk1 Predator. É amplamente considerado o drone mais capaz no serviço iraniano atualmente. Ele possui uma fuselagem cilíndrica longa e estreita com aproximadamente 65 a 75 centímetros de diâmetro e é fabricada a partir de grandes painéis de material compósito com uma superestrutura de liga de alumínio. Características gerais do drone Shahed 129. Capacidade: 400 kg de carga útil. Comprimento: 8 metros. Envergadura: 16 metros. Altura: 3,1 metros. O drone possui um motor de 4 cilindros. Velocidade de cruzeiro: 150 km. Alcance de combate: 1.700 km. Intervalo de balsa: 3.400 km. Resistência de voo: 24 horas. Teto de serviço: 7.300 metros. O drone Codes Azir é um veículo aéreo não tripulado iraniano de vigilância tática leve e de reconhecimento. É ostensivamente uma cópia não licenciada de um drone dos Estados Unidos capturado pelo Irã, mas tem algumas alterações de design e, em geral, tem desempenho inferior. O drone Azir possui uma cauda em V invertida e uma empenagem com lança dupla. Possui um único motor de hélice de 2 pás, não identificado. Ele carrega uma carga útil eletroóptica. Também pode ser equipado com uma carga útil explosiva para uso como munição de ataque descartável. Características gerais do drone Codes Azir. Comprimento: 1,19 metros. Envergadura: 3,05 metros. Peso bruto: 19 kg. O drone possui um motor de hélice não identificado. Velocidade de cruzeiro: 120 km por hora. Resistência de voo: 8 horas. Teto de serviço: 4.600 metros. Alguns drones não foram listados por falta de informações relacionadas ao aparelho ou por estar na fase final de desenvolvimento. Essa análise foi baseada nas especificações e na data disponível.